Olá a todos. A ideia desse vídeo aqui agora é falar para vocês um pouco sobre a carreira de um designer, né? Como que funciona, né? Quais são os anseios, né? As expectativas que todo mundo tem em relação a um profissional como esse, como desenvolver uma carreira. E, enfim, como eu não sou coach, eu não sou um especialista em RH para definir algumas coisas, eu prefiro contar um pouco da minha história para vocês, mostrar como que foi cada passo, o que eu aprendi naqueles momentos, né? Quais foram as dificuldades que eu tive em cada etapa da tal carreira que eu tive, né? Carreira é uma coisa é um termo interessante, né, de você interpretar, porque está inerente a você evoluir, crescer, e muitas vezes isso não acontece, né? Ou até ganhar, receber algum cargo, né? Ser promovido em alguma empresa, isso define carreira. Eu prefiro falar sobre experiência profissional e eu vou contar a história da minha para vocês. Espero que vocês gostem e também possa ajudar a quem está iniciando, por exemplo, uma carreira ou pretende mudar alguma coisa. Espero que todas as etapas que eu passei, as decisões que eu tomei, possam ajudá-los, né, a poder entender como funcionam as coisas. Primeiro de tudo, meu pai uma vez me falou: nada na vida vai ser como a gente imagina. Isso foi uma grande verdade, porque a gente vislumbra o que a gente quer, a gente gosta de alguma coisa, você se imagina lá fazendo, né? Quero ser jogador de futebol, você se imagina num estádio, né? Cheio de gente gritando teu nome, mas a caminhada ela é bem diferente. A minha caminhada começou assim, ó, começou com eu andando demais de skate. Eu estava na 7ª série, minhas notas estavam muito baixas, dos meus 3 irmãos só 9, 10 e eu tirando 5 lá. Naquela época era uma vergonha isso no colégio. Uma vergonha para o meu pai também, para minha mãe, que me colocaram de castigo nessa época. Eu tive que ficar 6 meses indo para a escola de manhã, almoçando, estudando todo o período da tarde. 6 meses. Ele falou: você não vai mais pôr o pé no skate. E para mim foi muito difícil, né? Eu adorava andar de skate, eu adorava jogar bola com meus amigos. Foi uma ação muito forte da parte dele, mas ela me deu uma possibilidade de conhecer um outro mundo, que era o do desenho. Eu não conseguia ficar a tarde inteira estudando, todos os dias, né? Não tinha nem como, não tinha nem às vezes assunto, matéria para estudar. Então eu comecei a desenhar ali. Meu irmão tinha aquelas revistas Mad, né, meio cômica, sobre música, muito famosa nos anos 80, e eu vi ali, tinha uma caricatura do New Kids on the Block. Eu peguei um papel e comecei a desenhar do lado, observando aquele desenho e desenhando ao lado aquela mesma caricatura. Ficou tão legal que na época no jornalzinho do colégio colocaram lá, eu levei para a escola, todo mundo achou muito legal aquilo. E quando você tem uma resposta legal das pessoas, né, aquilo te motiva, né, aquilo te dá uma motivação e você simplesmente investe mais tempo naquilo ali, né? A grande lição aqui é quando alguém te incentivar, alguém gostar de alguma coisa e você sentir no teu coração que você, né, aquela energia, aproveita sempre esse momento e investe mais naquilo que você está fazendo, vale sempre a pena. E eu continuei desenhando, eu gostava muito de tênis na época, né? E você via nas revistas tênis da Nike ali, anos 80, e era teu sonho ter um tênis daquele. Eu comecei a desenhar tênis, comecei a desenhar um monte de coisa para passar meu tempo estudando. Então esse período todo de castigo, tanto andar de skate na nota baixa, ele acabou trazendo para mim, né, o gosto pelo desenho, a vontade de desenhar. Isso foi na 7ª série. Depois eu melhorei minhas notas, passei de ano, chegou a 8ª série, também me formei. E ali foi um momento que meu pai também recomendou que eu seguisse o caminho que o meu irmão já mais velho seguia, que era de ir para a escola técnica lá de Curitiba, o Cefet. E eu falei: mas que curso que tem? Aí meu irmão naquela época foi meu orientador vocacional, vamos falar assim. Ele falou: tem isso, tem mecânica, tem eletrônica que eu faço já, eletrotécnica, edificações, o pessoal. Ele me levou na escola, eu já ia lá para assistir ele tocando na banda do Cefet. Ele falou: tem o curso de desenho industrial, que o pessoal desenha. Ele: aproveita, quem sabe você gostando de desenhar, né, tenta esse curso. Aí eu fui lá, fiz a prova para entrar no Cefet. Você tinha que fazer uma prova, né, que era super concorrida, era quase igual a um vestibular, principalmente porque a escola ela era gratuita, né, e isso na minha família ia ser um grande alívio financeiro, né, muito além da escola ser muito boa mesmo, né, o ensino era de uma qualidade muito, muito boa. Na época superior até muita faculdade de desenho industrial, e eu escolhi desenho industrial e fui fazer. Uma das primeiras matérias que a gente estuda no desenho industrial chama-se geometria descritiva, e ela é muito, muito importante para qualquer designer, né? Se você não souber a geometria descritiva, na minha opinião, você está fora do jogo. Nem
precisa sonhar com carreira, tá? Sai disso, que se você não souber o mínimo nas ferramentas básicas, isso já não vai te ajudar na tua carreira. Mas lá eu tinha um professor que foi muito importante na minha vida, porque na primeira aula ele queria conhecer os alunos, perguntou, fala seu nome e fala o que você acha que vai ser essas aulas aqui, o curso, né? Quando chegou a minha vez, eu falei, meu nome é Guilherme, e ele falou, você tá animado? Eu falei assim, eu tô, mas eu acho que vai ser muito difícil. E ele chegou e falou isso, foi lá no quadro escrever uma frase, o limite dos homens é o limite do seu pensamento. O limite do homem é o limite do seu pensamento. Ele falou assim, acredite nisso aqui porque você está se colocando já uma barreira na tua frente. Se você está achando que vai ser difícil, você só vai ter dificuldade. E eu achei aquilo incrível, assim, eu adolescente, um professor, sabe, parecia uma cena de filme ali, daquele professor te incentivando, querendo jogar uma semente ali, né, de motivação. Nossa, eu lembro de ter ido para casa só sonhando com aquela frase, né? E essa frase tá comigo até hoje. Ali eu vi que eu tive, dali pra frente, eu só tive facilidade com o curso e gostava, me dedicava em todas as matérias, eu adorava tudo aquilo ali, né? Foram 4 anos no Cefet, muito bacana. Teve um momento lá que foi mais do que bacana. Ele foi um momento que definiu muito do que foi a minha vida. Eu tinha 16 anos ainda lá, imagina. Eu lembro, eu tava indo com os meus colegas, era a semana do curso e tinha um monte de palestra. A gente falou, vamos matar essa palestra, vamos matar a palestra hoje e vamos pro centro de Curitiba dar uma volta. Eu lembro, a gente tava indo para sair, a coordenadora do curso, vocês não vão na palestra? A gente, a palestra do quê? A palestra da Volkswagen hoje. O designer que fez o Pointer e o Logos vai estar aí. Só que ela pegou a gente no pulo, a gente tava indo matar a aula, na verdade, né? E a gente falou, não, nós estamos indo, é claro, né? A gente só estava indo ali na coordenação pegar uns papéis, inventamos uma desculpa e fomos lá para o auditório do Cefet assistir a palestra. Nessa palestra entrou o Luiz Alberto Veiga, na época era designer da Volks, não lembro se ele já era executivo ali na época, mas ele entrou de bigode, o óculos e começou a dar aquela palestra e minha vida mudou ali. Eu nunca tinha visto desenhos de carro, sketches, eu nunca tinha visto isso na minha frente. E eu falei, nossa, isso é sensacional, olha o trabalho desses caras, né? E é esse curso que eu tô fazendo, é o caminho para isso aí, né? Eu tava com 2 colegas, o He-Man e o Silvio do lado, e um de cada lado. E eu lembro de falar assim, eu vou trabalhar com esse cara, eu vou fazer isso aí. E isso virou uma obsessão, virou uma coisa que sabe, uma vontade que eu não sabia de onde vinha ali. Eu falava, eu quero ser isso aí, eu quero ser um designer de automóveis, é isso aí que eu quero fazer na minha vida. Né? Puta, que legal essa profissão, sabe? Eu não pensava mais em nada a partir daquilo ali, sabe? Só desenhar carro. Eu já fui para casa, comecei a tentar fazer os sketches. Minha professora de ilustração, a Sandra, na época, ela começou a me ajudar, né? E ela falou assim, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a ilustrar. Né? A gente já estava começando as aulas de ilustração e eu falei, então, professora, eu só vou fazer carro, tá? Ela, não, tudo bem, eu te ajudo aqui. E lá fui eu, comprei uns materiais, marcadores do mais vagabundo que tinha, que era o Magic Color, a base d'água, horríveis. Eu já tinha uma caixa de lápis de cor da Stadler aquarelados. Improvisei uma mesa de luz em casa, né, na mesa de centro da minha sala. Eu tinha prancheta naquela época, não se usava computador ali, 94 por aí. E foi ali que eu comecei a fazer minhas primeiras ilustrações, tá? Até eu trouxe aqui, ó, para vocês verem, né? Eram desenhos desse tipo aqui, ó. Eu decalcava fotos dos posters da 4 rodas e desenhava com marcador Magic Color, né? E fazia os fundos, né? com a peneira, escova de dente, enfim, foram N desses desenhos, né? Por exemplo, esse aqui, eu decalcava detalhe por detalhe, passava na mesa de luz tudo com a lapiseira e depois ilustrava isso. Isso me deu uma grande base, tá? Para aprender a ilustração, aprender highlight de automóvel, como são os brilhos, né? Puro desenho de observação. Então, uma das coisas que um designer precisa saber do início da carreira, desde quando você decide fazer isso até o final e nunca vai parar, é ser um bom observador. Aprender a observar a proporção das coisas, aprender a observar como são os brilhos, né? Como são os materiais, como cada material se combina, né? E o exercício da ilustração só te ajuda nisso, tá? Então é um processo de aprendizado, repetição, que vai te levar muito a um ponto de
de ter um skill, né? Ter uma habilidade, né? Que é o desenho, é a ilustração. Você precisa saber fazer desde um croquis, manual, croquis ou sketch, né? Ou seja como se chama, né? A maneira de você fazer um rabisco para você idealizar, mas você também precisa saber ilustrar com qualidade para você vender uma ideia, né? Para as pessoas conseguirem entender o que você quer fazer. A tua ideia está na cabeça, mas você precisa passá-la para o papel, né? Ou para qualquer outra mídia hoje que existe, seja o computador, seja o que for. Tudo isso foi muito legal, mas eu precisava de mais, né? E eu lembro uma vez, eu fui lá comprar 4 rodas, que eu sempre comprava, e eu lembro que teve a 4 rodas de agosto de 1994, tinha o Tempra Stile na Tempra Perua, né? na capa, e fala assim, né, os 10 passos para o desenvolvimento de um carro, né? Sabe o que acontece no design? Nossa, eu comprei a revista, cheguei em casa, já abri, tava lá, tinha um monte de sketches, né, o passo a passo de como que se faz um carro, era tudo igual que eu tinha visto na palestra, né, que o Veiga tinha dado, era igualzinho, e ali tinha um tesouro escondido, que era o endereço dos estúdios de design da maioria das montadoras no Brasil e também no mundo, né? E o endereço do Art Center College of Design da Califórnia, na Pasadena, que ali falava, se você quer estudar Transportation Design especificamente, que não existia isso no Brasil, até hoje basicamente não existe, Califórnia é um lugar. Naquela época só existia correio. Eu lembro que eu já estudava inglês no Cefet. O Cefet era uma escola que também você podia fazer inglês gratuitamente. Eu lembro que eu escrevi um monte de carta para todos os estúdios que tinha ali no mundo, da BMW, da Mercedes, na época. E para o Art Center, minha professora ajudou eu a traduzir as cartas. E ela olhava para mim e falava assim, nossa, mas você é tão novo, você está indo atrás disso, né? Eu falei, não, eu quero desenhar carro, eu quero ser isso aí, eu preciso ter mais informação de como que é essa carreira, né? Não existia internet, né? Não tinha, né? Não tinha o Car Design News que tem hoje, não tinha nada. E eu fui lá e mandei essas cartas, também mandei uma carta para a Volkswagen na época, né? E carta internacional levava-se ali, sei lá, 2, 3 semanas para chegar, e depois de um mês eu comecei a receber as respostas, né? A Volks me mandou um monte de desenhos para eu como inspiração na época do projeto Gol deles, né, alguns sketches dos designers, né, aí eu já sabia o nome dos designers que tinham na Volks, né, o Veiga, o Baroni, o Fábio Sbrana, você já começa, né, a saber quem é quem, né, quem são as pessoas, quem são os protagonistas desse mundo. E ali o meu sonho foi cada vez se fortificando, cada vez ficando mais forte, porque eu tinha o quê? Mais conhecimento, né? Eu tinha mais sabedoria de como que aquilo acontecia, né? E como que eles desenhavam, olha o nível, eu olhava meus desenhos e falei, meu Deus do céu, tá muito ruim, né? Olha que um profissional faz isso, como que eu vou fazer, né? Não tinha curso de sketch de automóveis, né? Então o que eu fazia era copiar basicamente os desenhos deles e para ir treinando, decalcando, tentando pegar a proporção. Enfim, a questão aqui é o seguinte, quando você quer alguma coisa, vai primeiro atrás de conhecer a coisa, né? Você vai atrás de ter conhecimento sobre o mundo que você está vislumbrando, né? Porque às vezes também você pode acabar descobrindo que você não quer mais, né? Pode ser uma desilusão. E quanto mais cedo você descobrir isso, melhor, que você limpa o teu caminho. Para mim não funcionou, porque eu queria mais aquilo, né? E na época eu decidi, eu falei, não, quer saber, agora com tudo isso daqui, eu recebi um monte de prospecto da BMW, também da Mercedes, né, com um monte de sketches, folders sobre as áreas de design deles. Eu falei, quer saber, agora eu vou fazer um projetinho aqui. Eu fui lá e fiz um carrinho, uma maquete lá no Cefet e coloquei na exposição, na Expotec na época, né? Ali eu comecei também a ver que existe uma coisa muito interessante no teu trabalho. Quando você faz um trabalho legal, divulga esse trabalho. Acha uma maneira de você divulgar, né? Coloca num concurso, seja o que for, ou numa exposição, né? Isso é muito inerente aos artistas, né? Eles gostam de aparecer, mas tente fazer isso de uma maneira natural, né? E então a Expotec, eu fiz o projeto, era bom que como tinha Expotec para acontecer, ele tinha hora para acabar, né? Todo projeto tem um momento para acabar e você entregar. Então eu fiz a maquete, tem algumas fotos que eu vou mostrar aí, né, do desenvolvimento, eu fiz tudo sozinho. Eu peguei um bloco de poliuretano e comecei a lixar, fiz um desenho,
né? Fiz um tape drawing que eu vi na revista que era assim que fazia, né? E eu já tinha aprendido desenho técnico lá nos primeiros anos no Cefet, geometria descritiva, fazer todas as vistas do carro, né? Frente, side, né? Rear view, top view, e transportar aquilo para um modelo. Então tudo aquilo que se aprende na faculdade estava ali eu estava vivenciando aquilo e transformando aquilo num projeto, né? numa ideia de verdade. Foi muito bacana esse processo e foi muito legal. Passou esse período desse projeto, né? Veio uma etapa que eu estava finalizando o curso de desenho industrial e já eu precisava, né, ter uma mudança. E uma vez eu fui comer um X-pastel ali no Álvaro, na esquina do Cefet, um sanduíche com pastel dentro, acreditem, muito bom. E eu conheci um cara do lado que falou: estudei no Cefet há muitos anos e estou precisando de alguém para trabalhar na minha empresa, que seja criativo e tal. Eu falei: eu faço desenho industrial, onde é a tua empresa? Ele falou: lá em Colombo. E vai lá para você conhecer. Aí eu acabei entrando, fui trabalhar lá com ele. Trabalhei muito pouco tempo, foi quase uns 3 meses, era o final do curso. Eu precisava prestar o vestibular também, que eu queria já fazer desenho industrial, já sabia, né? E fui prestar o vestibular para PUC e para Federal na época, lá em Curitiba. E continuei trabalhando. E lá eu desenhava o quê? Medalha e troféu. Não desenhava automóveis ainda. A empresa dele era de medalha e troféu. E eu topei, porque eu precisava concluir meu estágio, precisava de mais algumas horas. E eu queria ganhar uma graninha também, eu precisava trabalhar, né? Já estava numa fase que eu gostava de sair à noite, essas coisas, e eu não podia pegar esse dinheiro dos meus pais, então eu fui trabalhar. Eu tinha toda a tarde livre, eu fui lá e aprendi muita coisa lá, né? Era um processo de fundição de metais bem diferentes para fundir medalha, e eu ficava projetando, desenhando as medalhas, enfim, ajudando eles lá. Mas o grande aprendizado nessa empresa, que foi a primeira empresa que eu trabalhei, foi um episódio muito interessante. Teve um dia que eu estava lá, a empresa os sócios tinham se separado e sobrou eu, né, um cara da área comercial muito bacana e o dono da empresa. E teve um dia que eu estava lá, falei com ele: eu preciso sair mais cedo, falei com o meu chefe, e ele estava lixando um monte de peça, né, polindo um monte de peça de metal. Aí esse cara desligou a máquina e falou: vem aqui, eu preciso conversar com você. Ele me deu um esporro, um esporro gigantesco, sabe? Ele falou assim: cara, isso aqui é uma empresa, você não pode sair aqui a hora que você quiser, tem horário, você tem que cumprir. Eu não estava fazendo nada de má fé, eu precisava realmente ir para o cursinho, né? E precisava sair um pouco mais cedo. Eu já estava fazendo algumas coisas erradas lá, algumas atitudes minhas erradas, né? Eu estava terminando meu projeto de graduação e usava um pouco do tempo de lá também para usar. Ele falou: essa empresa, esse lugar aqui não é seu, né? A empresa é minha. No horário do teu trabalho você tem que trabalhar. Foi a grande lição que eu tive lá, foi de nunca brincar, né, com o tempo, nunca desrespeitar a empresa que você trabalha. E ele falou assim: você vem aqui para trocar o teu tempo de trabalho pelo dinheiro que a gente te paga. Eu nunca esqueci disso. E eu falei: não, você está certo. Eu mudei minha atitude a partir dali, mas não durou muito, né? Acabou, veio a virada do ano, eu passei no vestibular, entrei na PUC e comecei minha jornada. Logo quando eu entrei na PUC, isso era 1997, né? Eu tinha entrado no Cefet lá em 1992, né? Em 1997 eu começo realmente o ingresso na universidade, né? na PUC Paraná. Eu passei no vestibular de desenho industrial, projeto de produto era o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria fazer isso porque eu queria me tornar um designer de automóveis. Eu falei: o caminho era esse. E na época meu pai falou assim: eu vou te ajudar a pagar. Eu não consegui passar no vestibular da Federal, que era gratuito, mas na PUC ele falou: não, eu vou fazer um esforço aqui e pago a faculdade para você. Na época, desenho industrial, a mensalidade começava em R$600, se eu não me engano. Era uma dificuldade também pra gente na família, mas meu pai falou: não, a gente vai se esforçar e vai dar tudo certo. E assim, eu estava bastante empolgado com aquilo. Só que eu já tinha deixado aquela empresa, né, que eu trabalhava, né, o Ateliê Arte Aplicada, né, e depois daquele grande esporro que eu levei do meu chefe para aprender a virar gente de verdade, né, e aprender a virar um profissional de verdade. E não tomei aquilo nunca, sabe, como uma ofensa para mim. Porque ele gritou, ele estava muito irritado, né, com a situação. E a situação não era só comigo, né, ele também estava tendo algumas discussões com outro colega, porque a empresa estava decaindo, né? O outro sócio deixou ele para trás e foi bem complicado para ele. Eu entendo o momento dele, né? Porque na vida da gente existem vários momentos que a gente não está bem também, né? E isso sempre influencia na nossa vida profissional.
É fácil falar para vocês aqui, né? Tem uma carreira, seja focado, saiba o que você quer, né? Mantenha-se atualizado. São coisas básicas que a gente ouve todo dia, né? Mas os detalhes, né, do dia a dia que prejudicam, às vezes, ou influenciam para bem ou para mal, né? A nossa performance e o que que às vezes mudam a trajetória do que a gente quer na vida, né? Isso ninguém fala, ninguém sabe falar. Mas teve um momento que mudou minha vida também, logo quando eu entrei na PUC. Nos primeiros meses de aula, eu cheguei um dia para estudar à noite, tinha um cartaz lá, era época de Páscoa, né? Abril, né? Tinha um São Jorge caçando um dragão, uma ilustração muito bonita e escrito assim: o Lumen está caçando talentos. Eu falei, o que é Lumen, né? Vaga de estágio, né? Uma vaga de estágio, né, para a área de design gráfico. Aí eu li e falei, eu estudava desenho, design de produto. Aí eu falei assim, vamos lá, quer saber, é um trabalho, né, eu estudo à noite mesmo, eu tenho o dia inteiro livre, vamos lá. Liguei para eles e falei assim, vocês ainda estão contratando? A Tama, eu queria levar meu currículo. Ele falou assim, não, você pode trazer teu currículo, mas existe uma prova para ser feita, né? Eu falei, ok, posso fazer ela? Você pode vir hoje? Eu falei, vou. Na hora eu fui. E prestem atenção muito nisso, sabe? Que às vezes quando você está se candidatando para alguma coisa, se você cutucar a onça ali, né? E a onça falar, não, você pode vir hoje, dá um jeito de ir e vai, sabe? Corpo mole, nessas horas você só vai perder. Eu fui, fiz a prova, era uma prova interessante, assim, eram candidatos para ser designers, mas tinha exercício de equação de segundo grau, tinha perguntas sobre geografia no meio da prova, né? Comandos de software, né? Como que é no Photoshop isso, como que você faz isso, como funciona tal coisa no Corel, né? Tinha conhecimentos gerais. E tinha uma pergunta muito legal lá que falava assim, calcule o volume dessa sala que você está fazendo a prova hoje. Era interessante você saber, você tinha que ter noção de espaço, né? De quanto era um metro ali, para saber, esse cubo, né, esse prisma que eu estou aqui tem tanto por tanto, né, e eu vou usar a fórmula de volume de cubo para dar a resposta. E fiz a minha prova, fui embora, né, passou a Páscoa, passou o feriado da Páscoa, eu recebi uma ligação, vem aqui que o dono do escritório quer conversar com você. Eu fui lá, né, eu fiz primeiro uma entrevista com a Karine, na época, Mitsui, e ela falou, não, legal, a gente gostou de você pra caramba aqui, pena que você não está fazendo design gráfico, mas a gente gostou da tua prova, das tuas respostas, né, da tua visão aqui, foi bem legal. E você topa trabalhar aqui com a gente? É um salário mínimo? É assim que funciona? Vai ser o dia inteiro? É pauleira? A gente aqui não para a coisa? Eu falei, não, topo. Né? Nisso entrou o Silvio Silva Júnior na sala para me conhecer. Falou assim, você que é o candidato aí que passou na prova? Ele falou, sou eu. Ele falou bem rápido, assim, ele falou, eu não tenho muito tempo, tá? Parabéns, só que é o seguinte, né? A gente precisa de gente inteligente aqui nesse estúdio, entendeu? Então, o que eu quero de você aqui é que se eu pedir para você, ele estava com uma caneca na mão, ele falou assim, se eu pedir para você colocar essa caneca em cima da mesa, eu quero que você ponha ela no centro e não na ponta para ela cair, você entendeu? Eu falei, entendi. E ele foi embora, pum. Né? E ele falou, seja bem-vindo, você vai trabalhar com a gente. Depois eu fiz uma entrevista também com a Miriam na época, que também era uma das sócias, né? Aí foi mais questão de salário, coisas mais técnicas, né? O que você sabe, o que você vai precisar aprender aqui e tal, me explicou toda a rotina do estúdio e fui lá eu trabalhar no Lumen. E aprendi muita coisa lá, muita coisa, porque era um estúdio muito dinâmico, aprendi a trabalhar com prazos muito curtos, né? E eu fazia de tudo lá, eu era estagiário, eu não recusava nada, né? Uma coisa que é importante saber, quando você está no início, você tem que entrar numa empresa para ajudar, não para escolher o que você quer fazer. E, inclusive, esse privilégio até hoje eu não tive, né? Depois de 25 anos quase trabalhando por aí, né? Muito raro. Né? Te dão algumas chances em alguns momentos, mas é muito difícil isso acontecer. Então eu montava layout, eu montava embalagem, né? eu pegava o carro e ia em gráfica buscar prova de prelo, que chamava na época, né? As primeiras impressões, às vezes ficava acompanhando o pessoal lá imprimindo. Nisso eu conhecia pessoas, conhecia processos de impressão, foi muito legal, porque eu fazia de tudo. Tinha dias que eu passava o dia inteiro encadernando cardápios que ia ser lançamento de algum restaurante em São Paulo,
né? E o Silvio tinha que pegar aquilo e ir para o aeroporto. Às vezes eu pegava e encontrava ele no aeroporto de carro, entregava as coisas. Era um trabalho, né? E assim, eu estava sendo designer de automóveis ali? Não estava ainda, eu era um estagiário ainda. Mas foi muito bacana, porque eu aprendi a ser versátil, ser flexível, né? Aprendi a ter jogo de cintura, saber trabalhar com agilidade, com rápido, tomadas de decisões fortes, né? E falar, não, o problema é esse, é isso, aquilo, assim, né? O Silvio, ele era uma pessoa que direcionava a equipe muito rapidamente, né? O cliente quer isso, né? Ele quer um cardápio assim, nós vamos fazer isso. Ó, você faz isso, você faz aquilo e acabou. Era muito rápido e ágil, né? Era muito bacana. E eu lembro que lá uma vez, num dos trabalhos que ele estava fazendo, num dos cardápios, ele colocou uma frase, né? Que falava assim, né? O vento não sopra, né, a favor de quem não sabe onde ir, do filósofo Sêneca. E eu guardei isso até hoje, porque realmente, quando você sabe o que você quer, quando você está buscando uma coisa mais de sonho, né? Você precisa realmente saber que você quer isso e o caminho ele vai acontecer um dia ou outro, sabe? Eu acredito muito nisso, porque vocês vão ver na minha história aqui que para me tornar designer levou bastante tempo.